Amém. Nós vamos continuar com a nossa comunhão. Nessa manhã nós começamos a tocar essa questão da família vencedora sob o ponto de vista do livro de Efésios. É claro que nós estamos tocando nesses livros, mas nós não temos condições de penetrar em todos os detalhes e todos os pontos. Então nós escolhemos alguns pontos de cada livro para trazer a realidade para dentro da nossa casa, a família vencedora. Então vimos nessa manhã que esse dispensar do Deus triuno é graça chegando até nós. Amém. E essa graça, o Senhor tem uma expectativa que essa graça produza em nós a sua expressão. Isto é, faça com que a glória seja manifestada em nossas vidas. E por causa dessa glória manifestada em nossas vidas, surge um louvor no universo. E esse louvor é porque o plano de Deus está se cumprindo em nossas vidas. Então vemos que tanto no dispensar do Pai, no dispensar do Filho, como no dispensar do Espírito, há a mesma expectativa. Isso quer dizer que Deus espera que essa graça não chegue a nós em vão, mas que produza algo. E claro, Paulo, como alguém que é cooperador do Senhor, como um apóstolo, ele também falou ali em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, ele diz: nós, na qualidade de cooperadores com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Agora, nessa noite, nós vamos tocar um ponto de grande importância para que essa realidade da família vencedora se torne real dentro da nossa casa. Isso está ligado à questão da oração. Em Efésios capítulo 1, Paulo tem uma oração. No versículo 16 diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Por que ele está orando? Há um propósito nessa oração. Aqui diz: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós vemos aqui a importância de termos revelação. Por isso ele fala desse espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do nosso coração, nesse caso do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Louvado seja o Senhor. Aqui nós vemos a importância da oração. Oração para que o Senhor conceda a nós o espírito de sabedoria e de revelação. Nós, desde o início, nós tocamos o assunto da revelação, a importância da revelação em nossas vidas e de quem nós recebemos revelação, se é do Senhor ou é dos homens. Isso faz toda a diferença no nosso comportamento e na nossa maneira de viver. E essa oração, Paulo orou por nós, mas nós, como o casal, nós também precisamos orar por isso. Uma pessoa que ora
abre caminho para o Senhor. Eu quero tomar como exemplo, em Atos 10, Cornélio. Isso, eu creio que ao longo desses 10 anos, nós, numa das comunhões de casais, nós tocamos nesse assunto. Olha, Atos capítulo 10, a partir do versículo 1 diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, preste atenção, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu gosto muito dos detalhes que a Bíblia registra a respeito do Cornélio. Se está registrando esses detalhes, é porque esses detalhes são importantes para nós. Amém? Amém? Amém. Então presta atenção: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Versículo 3: este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Preste atenção aqui à menção das esmolas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Cornélio era um homem prático. Ele não somente orava, ele agia. Ele tinha um viver. Ele se preocupava com as outras pessoas. Tá certo? E lembra daquela porção que nós falamos de Isaías 54? Está dentro daquele fundamento, né? Eu me importo com os da minha casa e também me importo com aqueles que estão, né, relacionados à minha casa. Eu não somente alargo a minha tenda, eu estendo meu toldo, não é? Tá vendo? É esse princípio que nós vemos aqui. E eu quero que vocês observem o que o anjo falou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Você acredita que esmola sobe? A gente sabe que oração sobe, né? Não é verdade? Interessante. Aqui fala que esmola sobe. Então, não devemos desprezar as pequenas ações que vêm da nossa comunhão com o Senhor. Não é somente um viver de oração. Aqui nós temos um viver de ação. E aqui o anjo falou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Significa Deus afirmar o seguinte: eu me lembro de cada oração, de cada esmola. Deus se lembra. Isso quer dizer que essa esmola, essa ação que ele havia feito para com alguém, Deus disse: isso você fez para mim. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Amém. E você, dentro daquelas parábolas que o Senhor Jesus mencionou em Mateus 25, fala, tudo que você fizer a um desses pequeninos, a mim o fizeste. É dentro desse princípio, para memória diante de Deus. Deus está falando assim: eu me lembro, eu sei, eu vi, e eu não me esqueci. É alguma coisa, não é? Imagina, um anjo aparece para você e diz assim: Leiton, as suas memórias, as suas orações
subiram. Não só as orações, o que você está fazendo também. Amém. Tá certo? Amém. Para memória diante de Deus. Amém. Puxa, isso é demais, não é? Então, é ou não é importante orar? Tá vendo? Aqui, porque havia um homem de oração, um homem piedoso, temente a Deus. O que aconteceu? Aconteceu que as portas, né, para os gentios, né, foram abertas. Não é isso? Os gentios foram introduzidos no corpo de Cristo. Por quê? Porque havia uma família. Lembra do que nós falamos hoje de manhã? Uma família como Noé, uma família como Abraão, uma família como de Cornélio, e por que não a sua família? Amém. Amém. Diga para o seu cônjuge, por que não a nossa família? E se nós dermos uma olhada mais adiante em Atos 10, no versículo 30, respondeu-lhe, a partir do versículo 29, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Isso é o Pedro, né, perguntando para Cornélio. Por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. Olha só, observando em minha casa a hora 9ª de oração. O Cornélio é um homem que tinha hora para orar. Não era uma pessoa simplesmente assim, eu só vou orar se der vontade. Tinha hora. Quer dizer o quê? Com ou sem vontade, está ali orando. Para orar, tem que começar. Se você começa, eu não estou com muita vontade, começa a orar, que a vontade virá. Amém. E a vontade aumentará. Amém. Não é? Essa aí é uma experiência muito importante. Daí diz assim, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Olha só a afirmação dele aí. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Tá certo? E olha o versículo 24. Nessa reunião, quem estava? No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Tá vendo? Ele não era somente uma pessoa que alargava a sua tenda, mas estendia seu todo, né? Tá vendo? Então, olha, isso aqui é algo muito, muito prático. E por causa da sua oração e do seu modo de vida, Deus usou essa família, e por intermédio dessa família, o Espírito foi dado aos gentios, e os gentios foram introduzidos no corpo de Cristo, né? Se nós estamos aqui, graças a Deus, porque teve um Cornélio, né? Louvado seja o Senhor. Isso quer dizer o que também? Que por sua causa e por causa da sua família, muitos serão também introduzidos. Então, essa deve ser a nossa visão, deve ser o nosso encargo, e por isso devemos ser pessoas de oração. Vamos voltar para Efésios.
Paulo, ele diz assim: eu estou orando para que vocês recebam revelação, vocês vejam algo. E que é que Paulo queria que a gente visse? Primeiro, a esperança do nosso chamamento. Está vendo? A esperança do nosso chamamento. Ampliando isso, qual a razão de ser da nossa família? Aplicando esse princípio. Por que eu fui chamado? Por que minha família foi chamada? Por que Deus formou a minha família? O que é que eu espero disso? Isso é algo totalmente ligado ao plano eterno de Deus. E precisamos ter essa percepção. Por isso que ontem nós havíamos falado sobre qual a revelação que temos a respeito da nossa família. A revelação dada por Deus ou a revelação dada por homens? Então, olha só. A esperança do nosso chamamento. Segundo ponto, riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso mostra o quê? A glória que há de ser expressada em nós, a glória que há de ser expressada em nossa família. A riqueza dessa glória. Isso é porque é possível. Por que Paulo ora por essa revelação em nossas vidas? Para que a gente veja que é possível, amados irmãos. Não devemos pensar, é difícil. Não, não é difícil, é possível. Só precisamos de revelação de que é possível. Antigamente, para nós a salvação era possível? Não. Até o dia em que recebemos a revelação que o Senhor preparou a salvação para nós, não é? Que Ele pagou tudo por nós. E que basta a nós um simples ato, o ato de crer nele, para poder receber essa salvação. Não foi essa a nossa experiência? É uma experiência idêntica. Nós todos tivemos essa experiência. Mas isso veio de uma revelação. Então precisamos ter a revelação da esperança. Precisamos ter a revelação da riqueza da glória da sua herança nos santos. Significa que nós somos a herança de Deus. O fato de nós sermos a herança de Deus é um fato muito importante. Não somente Deus é a nossa herança, nós somos a herança de Deus. Amém. Isso aí, eu sempre digo, é uma coisa tremenda. Deus é a nossa herança, isso é algo tremendo. Puxa, Deus é a nossa herança. Daí, fala, nós somos a herança de Deus. Aí, aqui que vou receber de herança? Receber de herança é você. Então Deus não está ganhando muita coisa, né? É ou não é verdade? Se a gente der uma olhada assim, Deus não fez uma troca muito boa. Eu ganho Deus como herança e Ele me ganha como herança. É porque a gente não vê o que um dia vai acontecer com a gente. Riqueza da glória. Por isso que lá no capítulo 1, no início, fala para louvor da glória da sua graça. E isso irá aumentando até que um dia vai se falar da riqueza da glória. Não só da glória, mas riqueza da glória da sua herança nos santos, na nossa família. Amém? E também receber a revelação da suprema grandeza do seu poder que Ele exerce em nós. Por isso que nós podemos ter esperança. Ele exerce em nós a suprema grandeza do seu poder. Graças a Deus. Então essa é a oração de Paulo. Mas
eu gostaria de ver com os irmãos ainda um outro ponto que está ligado ao capítulo 3 de Efésios. Nós sabemos que no capítulo 3, versículo 14, nós temos uma segunda oração no livro de Efésios. E o versículo 14 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Mas o que nós precisamos perceber é que o capítulo 3 possui algo que deve realmente nos impressionar. Porque no capítulo 3, essa expressão, por esta causa, aparece 2 vezes. No versículo 1 e no versículo 14. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver aqui é que há uma causa. Paulo tinha revelação. Há uma causa. A causa dele era a igreja. Porque Efésios fala do mistério de Cristo, que é a igreja. Para nós que estamos vendo sobre a família vencedora, no livro de Efésios, esta causa é a nossa família. A igreja, a família de Deus. Mas essa família de Deus é composta pelas nossas famílias. Então, essa deve ser a nossa causa. E essa causa é uma causa que nos governa. É uma causa que nos controla. Por isso Paulo, no versículo 1 diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, ele poderia ter a liberdade de fazer o que ele bem quisesse. Mas havia uma causa. Por essa causa, ele era também um prisioneiro de Cristo Jesus. Quer dizer que ele abria mão da sua liberdade, do direito de fazer o que bem entendesse, por uma causa que é ligada ao plano eterno de Deus e que deve ser, no nosso caso, a nossa família. E ele diz, Paulo diz: sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, porque eu amo vocês, porque eu amo a minha casa, eu amo a minha família, eu me torno um prisioneiro de Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Eu faço o que o Senhor Jesus manda. Eu sou prisioneiro dele, eu pertenço a ele. Ele tem todo o direito sobre a minha pessoa. Então, nós podemos ver aqui uma causa. No Evangelho de João, capítulo 20, nós temos algo ligado à causa. Em João 20, nós temos a porção na qual o Senhor Jesus aparece a Maria Madalena. A partir do versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Se lembra? Nós falamos hoje de manhã, porque ela conhecia Jesus segundo a carne. Agora, era um Senhor ressurreto. E o Senhor ressurreto, você conhece, é por revelação. Não é pela carne. Por isso, daí,
Daí perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Essas duas perguntas são perguntas de grande importância. Primeira pergunta: mulher, por que choras? Segunda pergunta: a quem procuras? É outra razão. Por que causa você chora? O que faz você chorar? E a quem você está procurando? O que você busca na vida? Certo? Então essas duas perguntas são perguntas de muito significado. Por que choras? A quem procuras? Se nós olharmos na nossa casa, no nosso viver, digamos, o irmão ou a irmã dentro de casa chorando, ou pode estar ali muito bravo, gritando, aparece o Senhor. No caso, estiver chorando, perguntar: por que está chorando? Se estiver gritando, parece o Senhor diz assim: por que você está gritando? Por quê? O que você vai responder? O que nós vamos responder para o Senhor? Não é? Isso aqui, realmente, nós temos que dizer: qual é a causa da nossa vida? Qual é a causa da nossa vida? No caso dela, ela falou, ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. O Senhor vai fazer a pergunta: por que você está chorando? Por que você está gritando? Por que você está tão bravo? Ou por que você está paradão, sem esperança? A gente pode responder qualquer coisa, mas sabe o que vai mudar? Só uma coisa só vai mudar. No meu caso, eu posso dizer: eu por causa disso, aquilo e tal. Daí o Senhor só vai dizer uma coisa assim: Miguel, Senhor, precisa falar mais? Miguel, eu preciso dessa revelação. Aí eu verei. Não precisa discutir, não precisa explicar, só uma palavra. É só o Senhor falar nosso nome. Amém. Certo? Sara. Pronto. E a gente vai dizer: Senhor. Os irmãos compreendem por que nós precisamos de revelação? Amém. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo? Nós sabemos que a volta do Senhor está próxima.
Mas dentro dos planos da nossa vida, existe um item que se chama volta do Senhor? Existe o item, plano da nossa vida, volta do Senhor. Se tiver, está muito bom. Se não tiver, chegou a hora de colocar. Volta do Senhor. Porque nós cremos nisso. Não cremos? Sim, amém. Nós cremos nisso. Amém. Isso é real. Isso quer dizer que eu tenho que me preparar para essa volta do Senhor. Há uma causa. E eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor à minha família. Por esta causa. Voltando para a porção de Efésios, nós ainda podemos ver no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Nós que somos o casal, precisamos perceber que existe uma dispensação da graça de Deus a nós confiada para a nossa família. Isso quer dizer, dentro de casa, meus filhos, meus parentes, existe uma dispensação da graça de Deus a mim confiada. Significa que Deus nos entregou algo, que é Ele mesmo, para que nós o dispensemos, né? Para os que estão à nossa volta, para que nós o dispensemos para os nossos filhos. Isso foi confiado a nós, que somos os chefes da família, né? Os que somos os pais. Então, o que o Senhor espera é esse trabalhar em nossa casa, em nossa família, de tal forma que ele seja expresso. Isso está no versículo 10. No versículo 10 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quando fala que pela igreja, aplicando para o nosso tema, é para que pela nossa família. Na verdade, quando fala pela igreja, a igreja é composta pelas famílias. Então, nós podemos aplicar tranquilamente esse versículo, dizendo para que pela família a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades. Isso quer dizer, toda a sabedoria de Deus pode ser expressada dentro da nossa casa. Uma sabedoria que visível, os principados e potestades vão ver a multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos ver que o livro de Efésios, né, tem, podemos dizer, no capítulo 1, 2, 3, tem 3 pontos que precisamos dar atenção, que o próprio livro de Efésios nos chama a atenção. Primeiro, no capítulo 1, versículo 19, a suprema grandeza do seu poder que exerce em nós. Tá certo? Segundo ponto, Efésios capítulo 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, olha só, capítulo 1, suprema grandeza do seu poder. Capítulo 2, fala suprema riqueza da sua graça. E capítulo 3,
a multiforme sabedoria de Deus. Esses 3 pontos nós precisamos dar atenção. Bom, continuando, nós então chegamos ao versículo 14, e nesse versículo 14, Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Amém. Você lembra? Hoje de manhã nós falamos, quando tocamos no caso da filiação, nós temos um pai, nossa família tem um pai. Amém. E aqui diz: me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Toda a família. Amém. Inclusive a minha, né? Inclusive a sua família. Porque na verdade nós somos família de Deus. Amém? Amém. E aí, ele, nessa sua oração, por essa causa, de novo, olha só a importância da causa, ele se põe de joelhos. Ele não somente é um prisioneiro de Cristo, ele se põe em joelhos diante do Pai. Daí ele ora, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Olha só, amados irmãos, amadas irmãs, essa oração de Paulo. Eu quero que vocês saibam uma coisa: o que vocês podem experimentar. Eu leio essa porção e eu sempre tenho o seguinte sentimento: eu posso experimentar tudo que está aqui. Amém. Isso pode ser muito real na minha vida. Eu posso experimentar que, segundo a riqueza da sua glória, eu seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito no meu homem interior. E o resultado disso é Cristo habitar no meu coração. Olha só, nós não vimos hoje dentro do livro Gálatas a questão de Cristo revelado em mim, Cristo vivendo em mim, Cristo formado em mim. Não vimos isso no Gálatas? E aqui nós estamos vendo: habite Cristo em nosso coração, pela fé estando nós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados é algo ligado à vida e edificação. Agora, o versículo 18 é um versículo de grande importância. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e a profundidade. Nós foi na conferência internacional, não na passada, na outra, o irmão Dong compartilhou conosco, né, que a economia de Deus, o plano de Deus é algo tão grande que uma pessoa sozinha é incapaz de compreender. Que para podermos compreender, nós vamos precisar de todos os santos. Né? Então, mesmo para que eu possa compreender o que Deus espera da minha família, eu preciso da ajuda de todos os santos. Nós precisamos da ajuda de todos os irmãos, todas as irmãs. E o que eu gostaria de mostrar aqui, daí aplicando principalmente para dentro da nossa casa, a fim de compreender com todos os membros da minha família. Certo? Tem que começar por aí. Não é começar com os santos, não. Primeiro com aquele irmão que mora lá longe. Não. Primeiro compreender com todos que estão dentro de casa. Amém. E aqui nós precisamos perceber algo. Sabe, numa vida familiar, na vida matrimonial, muitas vezes há disputas. Por quê? Porque tem que tomar decisões, daí diz, o que nós vamos fazer? Né? Vamos fazer isso, fazer aquilo, daí começa, né? Começa daí discussão, começa a briga e tal.
depois, quando a briga começa, daí diz assim, não, daí quem sabe mais aí, né, eu sei mais que você, então você tem que me obedecer, eu sei mais, você não sabe tanto e tal, e vai. Bom, vocês sabem como é que é. Não precisamos entrar em detalhes. Então, mas o que eu gostaria de mostrar aqui é o seguinte: é a nossa atitude. Qual deve ser a nossa atitude? É olhar para o membro da nossa família, para o nosso cônjuge, e falar o seguinte: eu não tenho a intenção de compreender mais que você. Eu não quero compreender mais do que você. Eu quero compreender com você. Não é? Isso é que faz diferença. Diga isso para o seu cônjuge agora. Eu não quero compreender mais que você. Eu quero compreender com você. Não é uma mudança de atitude importante? Porque o grande problema era um querer compreender mais que o outro. Não, eu sei mais que você. Não, você não sabe nada. Eu que sei mais. Não, eu sei mais. Eu sei mais. Eu que vejo as coisas e tal. Não é assim? Eu não quero compreender mais que você. Eu quero compreender com você. Esse é o princípio do corpo. Isso é o que essa porção de Efésios quer nos mostrar. Eu quero compreender com os irmãos. Eu não estou aqui para compreender mais que os irmãos. Estou aqui para poder compreender com os irmãos. Porque eu sei que eu vou compreender uma porção, o irmão vai compreender a outra porção, e nós dois juntos vamos compreendendo, né, as dimensões de Cristo e compreendendo o amor de Deus. Não é uma coisa maravilhosa? Não é uma coisa tremenda? Então essa deve ser a nossa atitude dentro de casa. Conhecer então com os membros da nossa família. E mesmo com relação aos filhos. Filhos, eu quero compreender com você as dimensões desse Cristo maravilhoso que nós temos. Significa que cada um dos membros da nossa família tem a sua porção. E isso é de grande importância. E também conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Só sabemos de uma coisa: excede todo entendimento. Vai além dos nossos limites. Como é bom saber isso. Sabe, isso aqui nos dá uma certeza. Qual certeza? De você poder falar para o seu cônjuge: tem muito mais. Tem muito mais. Diga para o seu cônjuge: tem muito mais. Experimentamos de Cristo? Já, bastante. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Nós não podemos parar. Não podemos parar, por quê? Porque tem muito mais. Excede todo entendimento. Essa certeza nos dá tanta força. Essa certeza nos dá tanta esperança. Amém. Aleluia. Tem muito mais, amados irmãos.
nós devemos estar prontos para receber esse muito mais. E depois de ter recebido muito mais, falar: ainda tem muito mais. É bom demais isso aí. E aí vamos no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, olha só, aqui nos mostra o nosso Senhor como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, aqui, primeiro ponto que precisamos prestar atenção é pedir e pensar, né? Esse ponto de pedir e pensar é de grande importância. E eu creio que, acho que no ano passado, eu não sei se compartilhei aqui, se compartilhei, eu vou compartilhar de novo. Se não compartilhei, vou compartilhar agora. Então é o seguinte, sobre esse problema de pedir e pensar. Esse aqui é o grande conflito em nossa vida. Por quê? Porque nós pedimos uma coisa e nós pensamos em outra coisa. Não é assim? Você pede: Senhor, olha essa situação, me ajuda aqui. Isso é o que eu peço. Mas o que eu penso é o seguinte: acho que não vai acontecer nada e a situação vai piorar. Eu estou sendo franco, estou sendo sincero. Quem tem esse problema, levanta a mão. Eu levanto as duas mãos. Mas que coisa! Eu peço uma coisa e eu penso em outra. Daí o Senhor, você sabe, um dia o Senhor veio falar comigo. Acho que foi final do ano passado, uma coisa assim, eu não me lembro direito. Ele veio falar para mim: Miguel, eu quero que você decida agora. Você quer que eu faça o que você pede ou o que você pensa? Senhor, não faça o que eu penso, por favor. Você está vendo como é que nós somos? Nós pedimos por um lado e nós pensamos por outro lado. O Senhor diz: e agora? O que eu vou fazer? Nós precisamos pensar o que nós pedimos. Amém. Aleluia. Se eu pedir aqui, eu vou pensar aqui. Eu não vou pensar na outra direção. Tá certo? Esse é um problema que todos nós temos. Por quê? Porque o inimigo faz a festa na nossa mente. Quando nós pedimos, é porque nós estamos passando e sai aquela coisa do nosso coração, mas na nossa mente, tantas coisas passam, não é? E a gente fica pensando, e nós entramos em desespero, somos tomados pelo pavor, pelo medo. E aí, quando o pavor, a ansiedade, o medo entra, a fé vai embora. Agora, quando a fé entra, o medo vai embora. Amém. A ansiedade vai embora. Amém. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos, por isso que é necessário nós compreendermos esse nosso Senhor, o amor do Senhor que excede todo entendimento. Amém. Se você crê no amor do Senhor, como você pode pensar que o Senhor quer causar mal para você? Não é? Não é coerente. Se o Senhor me ama, Ele vai cuidar de mim. Amém. Não vai?
Amém. Pai. Então eu posso ficar tranquilo. Sim. Porque Ele vai cuidar de mim. Amém. Ele me ama. Amém. Pronto. Ele precisa provar ainda que nos ama? Não, já provou lá na cruz. Não precisa de prova maior ainda. Nós já temos a prova. Não é isso? Agora, esse nosso Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas há uma condição. A condição é conforme o seu poder que opera em nós. Isso quer dizer, o quanto eu permito que o seu poder opere em mim. Se eu não permito que o seu poder opere em mim, como Ele pode fazer infinitamente mais? Ele não pode fazer infinitamente mais. Porque nós não deixamos o Senhor fazer infinitamente mais. Então, olha só. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse seu poder que opera em nós é exatamente esse dispensar do Pai, Filho e Espírito. É a ação do Deus triuno em nossa vida. Como nós podemos compreender? Por que nós podemos compreender esse versículo dessa maneira? Por causa do versículo 21, a primeira frase: a Ele seja a glória na igreja. A Ele seja a glória na igreja. Isso quer dizer o quê? Quando o poder dele operou em nós, surgiu glória na igreja. Tá certo? Isso quer dizer, Ele foi expresso na igreja. E aqui diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Quer dizer que essa glória que foi expressa na igreja, volta para Ele. Não é? Isso deve acontecer daí em nossa casa. Isso deve acontecer em nossa casa. Vamos deixar o Senhor operar. Amém. Se nós deixarmos o Senhor operar, Ele vai fazer. Amém. E infinitamente mais. Amém. Amém. E quando Ele faz, Amém. Ele é expressado. Surge glória. E aí nós falamos, Senhor, essa glória volta para Ti, Senhor. Não é? Ele deu. Voltou para Ele. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E isso, versículo 21 diz, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Significa, não vai acontecer só uma geração. Amém. Será por todas as gerações. Amém. Significa isso, nós temos que falar para nossos filhos, isso aqui vai acontecer também com você. Aleluia. E nós vamos falar para os nossos netos, né? Isso vai acontecer com você. Amém. É por todas as gerações. Então, amados irmãos, amadas irmãs, amados casais, olha a importância da nossa oração. A importância de nós deixarmos o Senhor operar dentro da nossa casa. E quando deixamos o Senhor operar em nossa casa, vem um resultado, que é glória, expansão, multiplicação de vida. Nossa tenda é alargada, nossos todos, né, também são estendidos, não é isso? Olha só. Nessa última conferência internacional foi falado muito para nós de que é momento de arrumar casa. Não é isso? É a situação da igreja. Vamos arrumar a situação da nossa casa. Se arruma a situação da igreja, arrumando a situação em cada família. Amém. Não é? Então, por que nós estamos aqui? Porque queremos que cada família seja uma família vencedora. Amém.
E com famílias vencedoras, nós temos uma igreja vencedora. E tudo isso é possível. Porque isso é o que Deus quer. Amém. Deus quer isso nos céus, nós precisamos desejar isso na terra. Amém. Céus e terra se unem e as coisas acontecem. Não é? Então essa é a visão que nós precisamos ter a respeito desse capítulo 3. Deus pode fazer infinitamente mais. Diga para o seu cônjuge: Deus pode fazer infinitamente mais. E aí, vamos acrescentar uma frase. Vamos deixar Ele fazer? Amém. Hã? Então, vamos falar isso para o nosso cônjuge. Deus pode fazer infinitamente mais. Vamos deixar Ele fazer? Paulo, através de Efésios, está falando para nós, ó, Deus quer. Você quer deixar ou não? É isso que nós precisamos ver. Vamos ou não vamos deixar? Mas daí tem aquelas condições que nós falamos desde o início. É essa a sua causa? Você hoje é um prisioneiro de Cristo Jesus? Você se põe de joelhos diante do Pai? Certo? Então olha só, isso é um viver. Um viver que permite Deus fazer infinitamente mais. Amém? Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Eu não vou começar nem Filipenses nem Colossenses, porque eu não sei qual que é o próximo que eu devo entrar, entendeu? Amanhã de manhã eu já vou saber. Mas os irmãos percebem como está tudo ligado, não é? O encargo de Gálatas, o encargo de Efésios, com aqueles encargo de Isaías. Por quê? Porque o que Deus quer hoje de nós é isso. Amém. Louvado seja o Senhor. 10 minutos, pequenos grupos, comunhão.